Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? O nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aleluias. Como Deus é bom, né, irmãos? Como Deus é fiel. O amor dele é incomparável. O amor dele é imutável. Por isso nós temos esse lugar, junto à mesa dele. Um lugar de segurança, onde nós somos aceitos, onde nós somos amados, queridos por ele. Ele jamais nos rejeita, jamais nos rejeita. Ele jamais nos rejeita. Obrigada, Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e continuará, Pai, manifestando aqui, neste lugar, Pai. Aquilo, Pai, que o Senhor tem sido para mim, Pai, que os meus irmãos possam, ó Deus, receber, Senhor, com mansidão, com alegria, com humildade, sabendo, Pai, que as mesmas consolações que nós temos recebido, Pai, eles também podem receber. Que o evangelho genuíno e verdadeiro, ele é por escolha. Ele é por escolha. Obrigada, Senhor, obrigado. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor tem aqueles que se achegam mais a Ti, que querem mais comunhão contigo, que querem Te conhecer mais. E essa, Pai, é a nossa escolha. Essa é a nossa escolha, Pai, nos aproximar mais de Ti, diante de qualquer situação que nós estejamos vivendo. Porque não existe situação impossível ou demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor é um Pai de amor, que cuida de nós, que já supriu, lá na cruz do Calvário, segundo as gloriosas riquezas de Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Está tudo pronto, está tudo feito. Um caminho pronto, feito, para trilharmos em fé, em confiança, em obediência e acessarmos, porque somos filhos e somos herdeiros. Obrigada, Jesus, obrigado. Queria pedir para baixar essa luz aqui um pouquinho, fazendo favor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 14. João 14, verso 30. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluias. Antes da gente começar aqui, eu só queria dar 2 testemunhos, né, para poder compartilhar com os irmãos e encorajar os irmãos. Porque vale a pena a gente andar, né, em temor, em obediência, em alegria com o nosso Deus, porque, de fato, Ele supre as nossas necessidades. Eu tinha lá em casa um colchão, e ele tinha alguns anos que ele estava lá. Sabe? Ele estava assim, bom, a espuma dele estava boa, mas o tecido estava rasgado. E eu via que aquele colchão ele poderia servir para alguém. Então, o meu desejo era doar aquele colchão para o bazar. Só que o colchão, como ele estava rasgado, não queria doar o colchão naquele estado, eu queria arrumar o colchão. E eu conheço um rapaz que ele trabalha com isso, né? E ele veio fazer um serviço num outro colchão lá, né, da minha filha. E o Espírito Santo me conduziu a conversar com ele, saber dele se ele poderia abençoar, né, doando a troca daquele tecido. E eu fui na confiança, irmãos, de que Deus já tinha trabalhado no coração dele, que ele ia fazer com todo amor, com todo carinho, com toda alegria e gratidão no coração dele. E aí eu conversei com ele, assim, ele nem pestanejou, ele falou, é claro, com toda certeza. E aí ele trocou o tecido do colchão, o colchão ficou assim, maravilhoso, e eu pude doar o colchão para o bazar, fiquei com uma alegria assim, muito grande no meu coração, porque Deus é assim, né? Ele quer, olha para você ver, ele queria cumprir um desejo do meu coração, para eu poder abençoar a obra dele aqui na terra. Isso é maravilhoso demais, ou seja, é para a gente reconhecer que tudo vem dele, nada vem de nós mesmos.
E aí eu fiquei muito grata a Deus. E aí, como não bastasse, né, como Deus é Deus galardoador, como Deus, Ele é Deus que nos surpreende, eu precisava repor o colchão na cama, que ficou sem o colchão, certo? E aí, como não bastasse, Deus Ele enviou a provisão, né, levantou uma pessoa para me dar um colchão novinho, de ótima qualidade. E o colchão está para chegar, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Então, assim, Deus é esse Deus que faz infinitamente mais. Infinitamente mais, Ele faz infinitamente mais. Nós temos que andar, né, confiantes, tranquilos, não deixar a ansiedade da alma, as preocupações assolarem os nossos corações. É o que eu digo, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra e Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, essas aflições, essas preocupações, Ele já venceu por nós. Nós temos que ir para Ele para sabermos administrar isso. E é sobre isso que eu quero falar, nesta noite, que nós vamos ler aqui agora. E o outro testemunho é sobre 2 crianças aqui do Nave. Eu ajudo lá na cantina, né? E tinha 2 crianças que sempre na hora do lanche chegava lá chorosa, sabe? Parecendo assim com muito tormento, muita tristeza. E aí eu comecei a ministrar na vida dessas crianças. Eu abaixava, eu orava com elas e eu falava no ouvido delas, você é forte e corajosa em Cristo Jesus. E aí eu pedi ela para repetir, e ela repetia. Aí toda vez que elas chegavam lá no refeitório, eu chegava assim, olhava para elas, você é o quê mesmo? Aí elas falavam, forte e corajosa em Jesus. Ô, irmãos, que alegria a gente vê a obra de Deus, a obra do Espírito Santo sendo feita na vida, sabe, das pessoas, na vida dessas crianças aqui do Nave. E hoje essas crianças chegam lá numa nova condição, sabe? Elas não estão nessa condição mais de chegar lá e chorar à toa, sabe? Tinha momentos que era realmente à toa, sabe? Era por nada. Mas a gente sabe que aí são coisas que elas estão trazendo lá de dentro de casa, uma família sofrida, uma família cheia de problemas. Então, assim, nós estamos aqui para poder contribuir com essa obra, sabe? Para sermos participantes do reino de Deus aqui nessa terra. E nós temos falado, né? A irmã falou na intercessão, e eu tenho concordado com ela e orado sempre essa palavra. O Nave não é um projeto social apenas, que ajuda as crianças apenas materialmente, mas o Nave é um projeto missionário, onde essas crianças estão sendo transformadas, onde as famílias delas estão sendo alcançadas por causa daquilo que está sendo feito na vida delas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração de ver, de poder compartilhar com vocês, porque, né, a gente sabe que a obra é do Espírito Santo, é Ele fazendo, é nós nos colocando à disposição e Ele fazendo, através de nós. Amém? Uma gratidão muito grande no meu coração, porque Deus é maravilhoso, Ele nos constrange, Ele nos atrai, Ele nos surpreende com as coisas pelas quais Ele faz manifestar diante dos nossos olhos. Nós não somos merecedores de nada, mas pela graça dEle, aprove a Ele, sabe, fazer morada em nós, habitar em nós e nos tornar dignos de ter uma vida abundante aqui nessa terra. Amém? Então vamos ler João 14:30. Não quero demorar, em nome de Jesus, porque nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Né, irmã Elisete? Amém. João 14:30. Jesus, antes de ir para a cruz, Ele deixou ensinamentos preciosíssimos para os discípulos. E, consequentemente, para nós hoje, né? Então, assim, antes dele ser crucificado, ele falou nesse capítulo 14 aqui muito sobre a paz, né? Sobre a paz que excede todo o entendimento, para nós guardarmos o nosso coração, não permitir que o nosso coração se perturbe, porque Ele ia preparar lugar para nós, porque a nossa condição de viver nessa terra vinha dEle, e nós teríamos condição nele de viver vitoriosamente nessa terra, mas com uma condição. No versículo 30, ele fala assim, eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim.
Eu estava lendo, meditando na palavra, e quando chegou nesse versículo, o Espírito Santo ministrou assim de uma forma gloriosa no meu coração. O Espírito Santo ele vai acrescentando ensino sobre ensino, regra sobre regra, como está lá em Isaías. Porque a gente vai se dispondo, né, a querer conhecê-lo. Então, com aquilo que está sendo formado em nós, ele vai acrescentando mais. Então, nós temos sido ensinados aqui, né, há tantos anos a respeito de alma, né, de emoções, de sentimentos. E isso, eu acho isso tão valioso, irmãos, mas tão valioso, porque se torna para nós um lugar tão alicerçado, tão firme, tão forte, para nós permanecermos na presença de Deus. O que adianta, né? A pessoa, às vezes, ela pensa que a glória de Deus é ela pular, é ela dançar, rodopiar. Isso pode ser sim, eu não estou falando que não é, mas a glória de Deus, sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus é você aprender do Pai e manifestar o ensino que Ele te deu diante do mundo, diante da terra, aqui das pessoas. Porque nós somos discípulos dEle. A verdadeira glória de Deus é isso, é nós manifestarmos aqui nessa terra o ensino que Ele tem nos dado. Aquilo que nós temos sido, né, ensinado, nós temos praticado e nós temos visto que nós somos diferentes, a glória de Deus está em nós e o mundo precisa de ver essa glória, a manifestação do amor e da graça de Deus em nós. Então, essa palavra, sabe, o príncipe deste mundo vem aí, e ele não tem direito e nada pode sobre mim. Quando eu li essa palavra nada, o Espírito Santo de Deus, ele abriu para mim. Filha, sabe o que é esse nada? É nada, é as suas emoções, os seus sentimentos cativos a Cristo, o meu Filho, para que você tenha nessa terra uma vida vitoriosa. Por que o mundo está como está, irmãos? Por que as famílias estão tão degradadas, tão fragilizadas, sofrendo tanto? Se nós formos analisar aí a questão, são sentimentos, pensamentos e emoções, né, das pessoas que estão vulneráveis, que estão entregues a elas mesmas. E por causa disso, né, os pais não sabem ser pais, os maridos não conseguem ser maridos, os filhos não conseguem, né, ser os filhos que Deus gostaria que fossem, honrando os seus pais. O marido não consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa não consegue ser submissa ao marido como ao Senhor. Se nós formos submissas ao Senhor, consequentemente, nós vamos ser submissas aos nossos maridos. E se os maridos amarem as esposas como Cristo amou a igreja, como que a esposa não vai amar ele? Como assim? É lógico que ela vai amar, que ela vai querer caminhar com ele ali, querer crescer com ele, com toda certeza vai. Então as famílias estão do jeito que estão, porque elas estão entregues às suas próprias emoções e aos seus próprios sentimentos. Mas nós não, nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso mestre, o nosso ajudador, o nosso consolador. Isso tem sido para mim assim, um lugar muito alto. Deus tem me levado num lugar muito alto. E às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não estou vendo nada. Um dia eu falei, Deus, eu tenho orado em línguas, eu tenho confessado a palavra, eu tenho meditado na palavra, mas assim, eu não estou vendo muita coisa. Mas Deus falou comigo, filha, o que eu construo com vocês é no secreto. É no secreto. Daqui a pouco você vai ver e você vai pensar assim, do nada aconteceram milagres, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não foi do nada, não. No secreto você entregou a sua vida. No secreto você renunciou às suas emoções, os seus sentimentos. Você não ficou entregue a você mesmo, mas você entregou na mão daquele que pode. Eu fico maravilhada porque Deus ele alinha o culto. Quando eu vi a Ana falando sobre isso, eu falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor confirma a palavra que o Senhor quer trazer para a igreja, a palavra que a igreja está precisando. E quando eu ouço uma palavra, eu sempre falo, Deus, eu não sei o suficiente, manda mais. Eu quero um acréscimo para o meu espírito. Então, Jesus, quando ele falou isso, o príncipe desse mundo vem aí. Mas nada ele tem em mim. Ou seja, não tem sentimento, não tem emoção, não tem pensamento contrário que possa se opor à verdade do Pai para nós. Quem poderá resistir você? Está lá em Josué. Quem te poderá resistir?
se você medita dia e noite na palavra de Deus, se a palavra de Deus está empenhada no seu coração, quem te poderá resistir? Ninguém, nada, sentimento e emoção que estão fora contra os princípios do nosso Deus, não podem ter lugar dentro de nós. Foi por isso que Jesus, ele conseguiu cumprir toda a vontade do Pai aqui nessa terra. Com certeza ele passou momentos dificílimos, sabe? Lutando nas suas emoções, nos seus sentimentos, pensamentos vindo. Por quê? Porque ele era homem. Tem gente que tem dificuldade em entender isso, mas Jesus, ele veio a essa terra sendo 100% homem e 100% Deus. Mas lá em Filipenses diz que ele se abdicou, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. E a gente olha para a caminhada dele aqui na terra e a gente vê claramente que ele entregava as suas limitações, ele entregava as suas emoções, os seus sentimentos ao Senhor, ao Pai dele. E da mesma forma nós temos um Pai. Jesus é o nosso irmão, o nosso exemplo, o nosso maior exemplo, e Deus é o nosso Pai. O nosso irmão mais velho veio aqui, cumpriu toda a lei, cumpriu tudo que tinha que cumprir, sabe? Caminhou o caminho que o Pai tinha traçado para ele, com excelência. Por quê? Porque ele não estava entregue a ele mesmo, porque ele queria fazer a vontade do Pai. E a família, nós temos palavras aqui sobre as famílias da igreja, famílias fortes. Famílias fortes, sabe? Famílias que passam, mas que são vitoriosas. Porque não é sobre passar, é sobre ser vitorioso diante daquilo que se passa, para a honra e glória do nome de Deus. Em março agora eu vou fazer 25 anos de casada. E eu lembro que no meu primeiro para o segundo ano de casada, o diabo já se levantou com dificuldades. Mas a graça de Deus foi muito maior. Porque eu inclinei o meu coração. Um dia eu falei, Deus, isso tem alguma coisa de errado, isso não pode ficar assim. E eu estava contra o meu marido. O diabo estava lançando mentiras. Você está comendo ovo é por causa do seu marido. Você está assim é por causa do seu marido. Ele é o culpado de tudo que vocês estão passando. Um dia eu me inclinei, eu me humilhei e falei, Deus, me mostra, Senhor, eu não aceito mais a situação, não é isso que o Senhor tem para mim, o meu casamento é uma bênção, o meu casamento foi feito diante do teu altar, eu tive confirmação, eu não aceito, e como se fosse um raio de luz assim no meu rosto, e Deus mostrou para mim, filha, você está contra ele, não fique contra ele, se ajunte a ele, se ligue a ele no espírito, e esses grilhões vão cair por terra, essas mentiras vão cair por terra, e a sua família, ela vai ser estabelecida nessa terra, para a glória do meu nome. Então nós precisamos ouvir a Deus, diante daquilo que nós passamos. Se você não buscar ouvir a Deus, você vai ouvir as suas emoções, e vai ouvir os seus sentimentos. Escolha, pois, a bênção, escolha, pois, a vida, escolha ouvir a voz do seu Deus, do seu Pai, daquilo que Ele já estabeleceu para você na cruz do Calvário. Já está pronto, esse já está consumado, ele é maravilhoso. Eu ouvi outro dia adorando a Deus, né? Está consumado. O Espírito Santo trouxe para mim assim, filha, como pode o meu está consumado falhar? Ele me fez uma pergunta. Ele me fez uma pergunta, filha, como pode o meu estar consumado falhar? Já está pronto, já está feito. É só vocês escolherem trilhar esse caminho. Um novo e vivo caminho. Aquilo que passou, passou. Nós devemos procurar tirar só as boas lições daquilo que a gente passa, das provas, né? Das lutas, tirar os ensinamentos que o Espírito Santo nos traz. É isso que nós precisamos. Mas continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele nos chamou e Ele vai fazer cumprir todas as coisas, se nós não desistirmos, se nós não desfalecermos na nossa caminhada, na nossa fé. O diabo, outro dia uma irmã falou aqui, eu falei, Deus, isso é muito forte.
ela falou, o diabo não está precisando de fazer muita coisa, não. Toda essa bagunça, toda essa desordem que está aí, todo esse caos que está aí, ó, nesse mundo aí, o diabo não está precisando de fazer muita coisa, não. É porque as pessoas estão entregues a elas mesmas. É porque as pessoas estão valorizando muito mais as emoções, as suas emoções, os seus sentimentos, do que a verdade de Deus, do que aquilo que já está escrito a nosso respeito. Deus, Ele quer mudar os nossos valores. Famílias fortes, famílias que estão sendo fortalecidas na palavra, na verdade da palavra. Ela precisa, sabe, deixar Deus mudar os valores. A gente precisa inclinar o nosso coração. Eu compartilhei com vocês aqui nas últimas ministrações que eu tenho confessado dia e noite que eu reconheço o Senhor. Senhor, eu te reconheço em todos os meus caminhos, como mãe, como esposa, como serva do Senhor aqui nessa terra, como, sabe, como mãe, como filha, porque eu ainda tenho a minha mãe viva, sabe? E como Deus, Ele tem aberto os meus olhos, irmãos. Como Deus, Ele me tem feito contemplar o novo de Deus para mim. O que Ele tem para mim. O poder da palavra é isso. É a gente confessar essa palavra, se entregar a essa palavra e começar a contemplar a realidade dessa palavra dentro de nós. Que você possa sair daqui desta noite entendendo essa verdade. A confissão da palavra, quando ela é feita com entendimento, com entrega, sabe, com renúncia. Tem hora que a gente não quer ceder, não é verdade? Tem hora que o marido não quer ceder para a esposa não quer ceder para o marido. O filho não quer ceder, né, para o irmão, ou talvez para os pais não querem ceder. Há muitos anos atrás, Deus me corrigiu, sabe? Com relação aos meus filhos, porque no meu entendimento, eu nunca poderia pedir perdão para os meus filhos. Olha que mentira do diabo. Uma coisa é você ser autoridade sobre os seus filhos, tudo bem, você é pai e mãe, você é autoridade sobre eles e tudo, mas outra coisa é outra coisa, pedir perdão não tem nada a ver. Nós precisamos sim, nós somos, além de tudo, nós somos irmãos em Cristo aqui nessa terra. Então nós precisamos aprender a conviver, segundo o ensino que o Espírito Santo dá. O que é melhor nós fazermos? Pedirmos perdão? Ou a gente ficar com o relacionamento comprometido? Ferido? Com certeza não. O Espírito Santo, Ele quer que nós nos humilhemos. Ele quer que nós nos humilhemos, nos entreguemos a Ele, para que Ele faça em nós aquilo que só Ele pode fazer. Deus é maravilhoso, o amor dEle nos constrange, o amor dEle nos atrai. Nada, o príncipe deste mundo vem aí, mas nada, absolutamente nada, Ele tem em mim. Sabe, é como se você desse o seu direito para Ele. Que poder o diabo vai ter sobre um coração rendido a Deus, sobre um coração que reconhece a Deus em todos os seus caminhos, sobre um coração que está ali andando em humildade com Deus, com o seu Pai. Que poder, que autoridade terá o diabo, que direito ele terá. Então, queridos, eu quero que você entenda nessa noite que o poder que ele tem, na verdade, quem dá a ele somos nós. Se você não guardar as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que se ergue dentro de você, para te tirar do propósito, para te tirar da vontade de Deus, a responsabilidade está nas nossas mãos, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Consolador, nós temos o poderoso de Jacó, nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esse que quebra todos os grilhões, que quebra todas as cadeias, sabe, que faz tudo novo, tem o poder de tornar tudo novo nas nossas vidas. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é autoridade, mas nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade
de carregar, sabe, de administrar. Administrar, o Espírito Santo tem me ensinado isso. Há um tempo atrás, eu passei um momento, há uns meses atrás, de uma pressão assim, muito forte, que eu cheguei a sentir no meu corpo físico. A dor, e Deus me mostrava que aquela dor era por causa das minhas emoções e dos meus sentimentos. Mas quando eu entreguei, quando eu reconheci a grandeza, a majestade do meu Deus, o amor do meu Deus, Ele me livrou. Ele mudou toda a condição do meu coração. Ele já me fez contemplar, filha, você escolheu ceder para mim e não para suas emoções? Eu tenho uma colheita para você. Eu tenho uma colheita. E Deus, Ele tem de fato uma colheita para os seus filhos. Tudo que você tem renunciado, tudo que você tem, sabe, morrido para você mesmo, saiba que quando você morre, outros ganham vida. Toda vez que você morre diante de uma situação, quantas vezes eu já fiquei calada diante de uma pessoa ou outra, e Deus falou comigo, filha, fizestes muito bem, porque quando você calou, a minha justiça pôde alcançar o coração dele. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Se nós guardarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos diante dos pés da cruz, nós jamais seremos envergonhados. Jamais seremos envergonhados, frustrados ou decepcionados. Jamais. Jamais. Em Oséias 14:6 fala, de ti mesmo, ó Israel, vem a tua ruína. De ti mesmo. Então Deus, Ele está mostrando claramente para nós que o diabo não tem poder nenhum, que o diabo ele só usa aquilo que é dado para ele. Se você deixa suas emoções e sentimentos vulneráveis aí, não entrega correndo diante do seu pai, sabe? Não vai correndo para a presença dele entregar logo. Você fica vulnerável e o diabo, e você pode colocar na mão do diabo munição para ele se levantar contra você. É o único momento que ele pode contra nós. É nesses momentos, onde a gente não vigia o nosso coração, onde a gente não entrega as nossas emoções e sentimentos. Lá nas cartas de Paulo, Paulo falou que ele levava as emoções, os pensamentos dele cativos a Cristo. Cativos a Cristo. Então é nossa escolha e é também nossa responsabilidade. Tudo que se ergue dentro de nós, que está fora, que está contra os princípios da palavra, nós precisamos escolher entregar, nós precisamos escolher deixar aos pés da cruz, porque a cruz está vazia, a obra já foi feita, e nós precisamos tomar posse disso. Tomar posse e viver em correspondência ao Espírito Santo. O Espírito Santo não faz nada sozinho. Ele não faz nada sozinho, Ele quer pegar na nossa mão. E Ele quer mostrar que a vida de Jesus, o preço que Jesus pagou, foi para que hoje nós tivéssemos toda a condição de procedermos da mesma maneira e de sermos vitoriosos, não sermos envergonhados, nem confundidos e nem ficarmos frustrados. As pessoas estão sofrendo, mas é por causa das próprias escolhas. É por causa dos próprios sentimentos. Lá naquela passagem, lá, se você voltar aí um pouquinho, eu não vou ler para a gente, né, encerrar. Naquela passagem lá onde Jesus, no capítulo 13 de João, quando Jesus ele veio, né, lavar os pés dos discípulos. Imagina. Jesus dando esse exemplo de humildade. Pedro chega para ele, não, Senhor, que isso? De jeito nenhum, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus falou com ele assim, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Aí ele, mais do que depressa, então lava minhas mãos e lava as minhas mãos e a minha cabeça. Mais do que depressa, ele falou, então lava logo minhas mãos e a minha cabeça. Eu pude ver nessa passagem que Deus, Ele já nos trouxe do império das trevas e nos transportou para o reino
do seu Filho amado. Quando Jesus falou isso com Pedro, ele estava querendo dizer, né, aqueles que já se banharam, eles não precisam se banhar novamente. Eles só precisam lavar os pés. Eu pude ver ali a questão da escolha. Sabe por quê? Os pés, eles simbolizam escolha. As mãos e a cabeça foram lavados por quê? Porque o seu espírito, quando você aceitou a Jesus, foi regenerado. Já foi regenerado, Deus já colocou a semelhança dele dentro de você, o caráter dele está lá, mas você precisa cultivar isso. Se você não cultivar isso, isso não vai se manifestar. E como é que eu cultivo isso? Morrendo para mim mesmo, entregando as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, nas mãos daquele que pode. Nas mãos daquele que pode colocar ordem em tudo. Colocar ordem na casa. Então, esses pés, eles simbolizam a nossa escolha. A escolha de vir para a minha presença é de vocês. Eu não vou poder entrar. Eu não vou poder entrar no livre-arbítrio de vocês. É escolha. Todos os dias nós precisamos escolher, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, lançar sobre ele todas as preocupações. No mundo nós teremos aflições. Por que Jesus falou isso? Porque no mundo, porque nós estamos aqui nessa terra. Mas nós não somos daqui. O nosso espírito já foi recriado. O nosso espírito já foi regenerado. O nosso espírito já tem a habitação do Espírito Santo. Então nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos vitoriosos. Então nós podemos perceber que o reino de Deus, o verdadeiro evangelho, ele é sobre escolha. Por que muitos começam e não terminam? Por que muitos começam e não terminam? Escolha. Deus, Ele está contando com uma igreja que tem morrido a cada dia, que tem levado seus sentimentos, suas emoções, tudo que tem se erguido, tem depositado aos pés da cruz. Deus está contando com essa igreja. É essa a igreja forte e corajosa que Deus está preparando para os próximos dias, para o avivamento que está por vir aí. Sabe esse caos que está aí? A igreja vai se manifestar. E o mundo verá a manifestação dos filhos de Deus. O mundo verá. Então eu quero te encorajar, permaneça nesse lugar. Permaneça nesse lugar, entrega tudo. Não, a situação se levantou. Vai correndo para os braços do seu pai e entrega toda a situação. Entrega toda a situação. Deixa ele te dar as orientações. Deixa ele te fortalecer. Deixa ele iluminar os olhos do seu entendimento. É assim que nós crescemos em Deus. É assim que nós avançamos em Deus. Busca ouvir a Deus diante de cada situação que você está passando. Eu fui fazer uns exames com a minha mãe sexta-feira, e eu passei por uma situação que eu tive que praticar isso que eu estou falando com vocês. A gente vem aqui consolar vocês com a palavra que nós temos sido consolados, mas nós somos provados também. Nós somos aperfeiçoados, mas a palavra diz que Deus, Ele cinge de força os seus filhos e aperfeiçoa o seu caminho. Basta nós escolhermos, basta nós querermos. Então eu cheguei lá com ela para fazer os exames, não tinha ninguém na recepção. A pessoa que estava na recepção estava fazendo exame para uma outra pessoa lá, atendendo um paciente, e aquilo a minha alma já começou, porque eu tinha horário, né, para poder ficar ali, eu não ia poder ficar ali muito tempo, e minha alma já começou a se levantar, né? Isso não acontece com vocês, né? Só comigo, só com a gente. Mas que absurdo, né? Comecei a ouvir, que absurdo. Não tem uma pessoa para atender, chega alguém aqui, né, se até quiser roubar alguma coisa aqui, rouba, porque não tem ninguém. E tal, e começou aquele tanto de cogitação da minha alma. E aí depois chegou um rapaz, o rapaz entrou na frente para ser atendido na minha frente, e eu já estava lá. E eu fui só me entregando. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor está cuidando de tudo. Eu te entrego esses pensamentos, as minhas emoções, eu te entrego. O Senhor é poderoso, o Senhor está comigo. O Senhor não vai deixar
com que eu fique prejudicada. O senhor vai segurar esse relógio para mim. E aí, ela, para poder completar, ela foi me atender. Eu já tinha o orçamento pelo WhatsApp e o orçamento estava errado. O valor estava menor. Eu ia ter que pagar um valor mais alto. Então, assim, irmãos, as pessoas estão tão, assim, atormentadas. Elas estão trabalhando, sabe, vivendo nessa terra, numa condição tão deplorável, tão, sabe, tão triste. E se nós que somos filhos de Deus, se nós que dizemos, né, carregar a mensagem do Evangelho, nós não permitirmos que a glória dele se manifeste, como é que vai ser? Deus, ele conta conosco. Deus, ele conta conosco. E ele fala para nós, vai, porque você tem condição. A minha presença habita em você, a minha presença é com você. Ele não pede para nós nada que a gente não dê conta de suportar ou fazer. Quando ele nos pede, a condição vem junto. É só nós confiarmos, é só nós nos entregarmos a ele. E para a honra, glória e louvor do nome de Jesus, deu tudo certo. Ela fez o desconto lá que tinha que fazer, né? Minha mãe, deixei ela lá fazendo os exames, e correu tudo bem, ela chegou em casa tranquila, bem, sabe? E eu fiquei grata a Deus, eu falei, Deus, muito obrigado. Então, nós vemos que o Evangelho, ele é por escolha. O Espírito Santo não vai trabalhar sozinho. Nós somos cooperadores do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, a obra, o tesouro mais valioso que você pode carregar e que você pode receber é a obra do Espírito Santo dentro do seu interior. Não tem nada que paga isso. Não tem dinheiro, não tem conforto, não tem nada, não tem terapia, não tem nada que possa substituir a essa obra que o Espírito Santo faz. Se você quer ir lá na terapia, você pode ir. No psicólogo, você pode ir, não tem problema nenhum. Mas se você não cooperar com Deus, com o Espírito Santo, nada será feito. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos da ajuda, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. A obra dentro de nós, ela é do Espírito. E tudo o que Ele pede a nós é que nós nos rendamos a Ele. É que nós venhamos a reconhecê-lo. Então, eu queria que você baixasse a sua cabeça. Nós vamos orar agora para a gente participar da ceia. A irmã Elisete vai ministrar. Mas eu queria orar com vocês antes da gente encerrar. Quero que você se volte agora para dentro do seu coração. O Evangelho é simples, mas ele é o poder de Deus na vida daquele que crê, na vida daquele que se entrega, na vida daquele que reconhece. É simples. Eu tenho falado com Deus, com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a acessar aquilo que já é meu, por direito. Me ensina a acessar. Quantos ensinamentos valiosos nós temos tido. E a prática desses ensinamentos é que nos conduz a esse acesso que nós precisamos ter. Então, existe no meu coração uma confiança muito grande, uma esperança, uma viva esperança de que nada vai poder impedir a colheita que Ele tem para mim. E que você possa receber isso para a sua vida também. Em nome de Jesus, que você possa receber isso no seu espírito. Nós acessamos as promessas de Deus praticando a sua palavra. Praticando o ensino que nós temos recebido. Então, olha para dentro de você e agora. Para de olhar para o outro. Para de olhar para o seu marido, para a sua esposa.
Para de olhar para os seus filhos. Entrega eles nas mãos do Senhor, do seu Pai. Deixa Ele fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. É individual. Se você deixar Ele fazer na sua vida, com toda certeza isso vai afetar aqueles que estão à sua volta. Deus, Ele abate o soberbo, mas Ele honra os humildes. Ele ergue aquele que é humilde de coração. Então não pensa que você tem direito a alguma coisa. Talvez você esteja até certo, mas entrega isso nas mãos de Deus. Porque você não precisa provar para ninguém que você está certo, que você é certo. Você precisa da ação do Espírito Santo de Deus na vida, na sua vida e na vida do seu próximo. Então entrega o seu coração. Entrega o seu coração. Isso nós podemos fazer. Render a nossa vida, render o nosso próprio coração, reconhecendo a Deus em todos os nossos caminhos. Quando nós o reconhecemos, Ele vem como um Pai de amor. Ele vem como um Pai de amor. E Ele endireita as nossas veredas. E Ele faz tudo novo. E Ele faz com que o fardo que está pesado se torne leve. O jugo que está pesado se torne leve, suave. Esse é o poder do nosso Deus. Então entrega o seu coração. Entrega tudo o que está aí. Fala, Pai, eu quero essa prática na minha vida, diária, de entregar, de me submeter ao Senhor, ao teu senhorio. Um dia nós levantamos a nossa mão e nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas como Senhor também. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Será que você tem deixado Ele ser Senhor? Salvador, ele já é por natureza, mas Senhor, são poucos que têm deixado Ele ser Senhor, porque têm valorizado mais os seus sentimentos, têm valorizado mais aquilo que, os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, as suas próprias vontades. Então entrega isso tudo a Ele, rende isso tudo a Ele, para que Ele possa revelar a você um caminho sobremodo excelente. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa graça sobre a sua igreja, Pai. Muito obrigado. A mesma graça, Pai, que está sobre a minha vida, Senhor, eu te agradeço porque ela é liberada agora sobre a tua igreja. Obrigado porque os meus irmãos, eles recebem, Pai, como uma criança, Pai, toda a condição que é dada a eles por direito, como herança, porque nós temos direito a essa herança. São filhos que entregam as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos para o Senhor, que as administram segundo o teu conselho, segundo a tua força, segundo a tua sabedoria. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo consolo, pela força sendo liberada, pela coragem, pela humildade, Pai, nos corações, pela humildade nos nossos corações, Senhor. A humildade é a chave para nós acessarmos as promessas do nosso Deus. A humildade é a chave para nós acessarmos as promessas de Deus. A humildade nos leva a reconhecer o nosso próprio coração diante da presença dEle. A humildade nos leva a reconhecer o nosso próprio coração diante da presença dEle. E esse é o verdadeiro evangelho. Mudança de coração, mudança de caráter, uma mudança que vem de dentro para fora. Muito obrigado, Pai, pelos casamentos sendo alinhados, meu Deus,
em nome de Jesus, pelos casamentos sendo alinhados agora, Pai. Não há nada que seja demasiadamente difícil ou impossível para o Senhor. Em nome de Jesus, um renovo agora, Pai, sobre os casamentos. Um renovo agora sobre essa aliança que foi feita um dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado por esse marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. E essa esposa submissa ao marido como ao Senhor, reconhecendo o Senhor naquilo que é preciso. Só o teu Espírito pode, Pai. Só o teu Espírito pode nos mostrar aquilo que nós precisamos ser convencidos. Então mostra agora para cada um de nós. Mostra agora para cada um de nós aonde nós precisamos te reconhecer, aonde nós precisamos nos render, aonde nós precisamos ceder, Pai. Quem sabe é aí que você está, que a sua bênção está parada. Deus está pedindo para você ceder por causa de alguma coisa e você não quer ceder. Ceda, porque os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Obrigada, Pai, obrigado. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Recebe o nosso coração. Tudo que nós podemos te oferecer, Pai, é o nosso coração, rendido para que o Senhor faça em nós, por nós e através de nós, aquilo que nada e ninguém pode fazer.